Vamos falar agora sobre o mérito do ato administrativo, beleza? O mérito do ato administrativo são aquelas situações em que o agente público ele pode agir com certa margem de liberdade, ou seja, em que a lei ela confere discricionariedade ao agente público para ele atuar segundo sua conveniência e sua oportunidade. Esse é o mérito do ato administrativo. Nós vamos ver que o mérito do ato administrativo, ele incide basicamente sobre os elementos objeto e motivo do ato, tá? Motivo e objeto do ato administrativo é onde reside o mérito do ato administrativo, ok? Vamos prosseguir então? Então, o mérito do ato administrativo é essa margem de liberdade que a lei ela confere ao agente público para a prática de determinados atos. Nós temos ali os atos vinculados, em que o agente público ele está estritamente preso ao que diz a lei, ele não tem praticamente nenhuma liberdade de ação, então ele não tem capacidade, prerrogativa para valorar o mérito da prática daquele ato. Não, aconteceu lá no mundo aquilo que a lei prevê, o agente público ele deve praticar o ato com aquele conteúdo, daquela forma, daquele jeitinho que a lei prevê, beleza? Então esses são os atos vinculados, não há nenhuma avaliação de mérito por parte do agente público, mas em determinados casos a lei sim, ela confere certa margem de discricionariedade para o agente público avaliar o mérito do ato administrativo. Tá? Então, quando a lei dá essa margem de liberdade, o agente público ele utiliza o seu juízo de conveniência e oportunidade para praticar aquele ato. Beleza? Verifica ali qual o melhor momento para praticar aquele ato, se é realmente o caso praticar aquele ato com aquele conteúdo, daquela forma, beleza? Então, o juízo de conveniência e oportunidade que é exercido aí pelo agente público competente. O detalhe é que esse mérito, essa margem de liberdade, esse juízo de conveniência e oportunidade, ele deve ser sempre exercido dentro dos limites da lei. Então a lei, ao mesmo tempo em que dá essa margem de liberdade em certos casos para o agente público agir, a lei também impõe os limites. Beleza? Não há, então, jamais uma discricionariedade ilimitada. Porque se houvesse, isso daria margem para a prática de atos arbitrários, tá? Então, a liberdade do agente público, ela deve ser sempre exercida dentro dos limites da lei. E também deve observar, logicamente, os princípios administrativos, especialmente aí o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, como eu disse, o mérito administrativo, ele permite ao agente público valorar, ou seja, escolher os motivos e o objeto daquele ato, beleza? Então, vai lá praticar um ato de suspensão, tá? A lei diz que a suspensão pode ser de até 90 dias. Beleza? Então, um ato que o agente público ele pode avaliar ali, ponderar o mérito da prática daquele ato, um ato discricionário até 90 dias. Em cada caso concreto, o agente público ele vai avaliar ali a conduta que foi praticada pelo servidor naquele caso concreto e vai definir o prazo da suspensão. Então, quando ele está avaliando a gravidade daquela conduta, ele está valorando um motivo, os fundamentos de fato para a prática daquele ato. Então, aí está o mérito administrativo. Uma vez que ele valorou esse motivo, ele vai escolher o conteúdo, ou seja, o objeto daquele ato, ou seja, quantos dias de suspensão ele vai aplicar. Então, aí ele está escolhendo o objeto do ato. Então, veja aí que a discricionariedade incide na valoração do motivo e na escolha do objeto da prática do ato. Então, o mérito administrativo, ele reside na valoração do motivo e na escolha do objeto do ato administrativo. O mérito do ato está nos elementos motivo e objeto, ok? O mérito administrativo é uma prerrogativa da administração pública, beleza? Então, sempre que a lei confere essa margem de liberdade para o agente público usar o seu juízo de conveniência e oportunidade para, dentro dos limites da lei,
valorar os motivos e escolher o objeto do ato administrativo, quem pode fazer isso é apenas a administração pública, tá? O Poder Judiciário, ele não pode entrar no mérito do ato administrativo. Então, nesse caso, aqui que eu disse, né, que o agente público competente, ele foi lá, avaliou a conduta, a gravidade da conduta do seu subordinado, ou seja, valorou o motivo e depois aplicou uma suspensão, por exemplo, de 90 dias, porque entendeu que aquela conduta foi realmente grave. Esse é um tipo de avaliação que só compete à própria administração pública. Se essa valoração do motivo e essa escolha do objeto foi feita dentro dos limites da lei e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Poder Judiciário, ele não pode ir lá e interferir nesse mérito. Ele não pode ir lá e dizer que o agente público agiu de forma incorreta. O Judiciário não pode anular esse ato. O Judiciário ele só pode atuar sobre o mérito administrativo quando? Quando o agente ele extrapola os limites da lei, por exemplo, quando o agente ele aplicou uma suspensão de 100 dias ou 120 dias, quando a lei permite somente até 90 dias, ou seja, aí o agente extrapolou os limites da lei, o Judiciário pode lá anular aquele ato, ou quando o agente ele atua sem observar os princípios da administração pública, sem razoabilidade, sem proporcionalidade, por exemplo, ou seja, foi lá uma conduta, quando ele valorou o motivo, ele entendeu que era uma sanção, uma infração leve, mas lá na hora de escolher o objeto, ele escolheu o objeto no limite máximo que a lei permite. Ora, foi um ato sem proporcionalidade, sem razoabilidade, o Judiciário também pode agir. Mas perceba que nesses casos em que o Judiciário ele pode atuar, ele não está valorando o mérito, e sim a legalidade daquele ato. Afinal, um ato discricionário praticado fora dos limites da lei, ele é um ato ilegal. Por isso que o Judiciário pode ir lá e anular aquele ato. Também um ato praticado sem observar os princípios da administração pública é um ato ilegal, é um ato ilegítimo. Por isso é que o Judiciário pode ir lá e anular este ato, beleza? Agora, se o ato foi praticado dentro dos limites da lei e com observância aos princípios, então aí já está dentro do mérito do ato. Aí o Judiciário não pode entrar no mérito do ato administrativo, é uma prerrogativa somente da administração pública, própria da administração pública. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de atos vinculados, para vocês verem, são aqueles atos em que o agente público ele não tem margem de liberdade para agir. Por exemplo, lá na Lei 812 diz que pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Olha só, nesse caso aqui, ó, o agente público ele não tem escolha alguma. Ele verificou lá no mundo que o filho do servidor nasceu, é o motivo, né, o nascimento do servidor, ele tem obrigatoriamente que conceder a licença paternidade, e a licença paternidade deve ser de 5 dias consecutivos. Na verdade, agora é de 20 dias, né, que tem um decreto aí que prorrogou esse período. Mas olha só, o que eu quero destacar aqui é que o agente público, ao se deparar com essa situação de fato, qual seja o nascimento do filho do servidor, a autoridade não tem outra escolha senão o que? Conceder a licença paternidade, e por esse período específico, 20 dias. Ela não tem como alterar o objeto deste ato. Beleza? Então, um ato verdadeiramente vinculado. Outro exemplo. Lá na Lei 812 existe a remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Então, se o agente competente se depara com essa situação, ou seja, o cônjuge lá do seu subordinado foi removido de ofício, ou seja, no interesse da administração, a autoridade não tem outra escolha senão o quê? Também fazer a remoção ali do cônjuge, ou seja, um ato vinculado. O agente, por exemplo, ele não pode escolher não praticar a remoção ou praticar a remoção para uma localidade diversa, tá? Então ele não tem gerência ali sobre o objeto deste ato. Então é um ato vinculado, porque a lei ela define ali claramente o motivo daquele ato, o objeto daquele ato, cabe ao agente competente apenas o quê? Praticar aquele ato do jeitinho que está previsto ali na lei, quando ele se deparar com aquela situação no mundo real. Então esses são os atos vinculados. Ao lado dos atos
vinculados, nós temos aqui os atos discricionários, né? Os atos discricionários, que são aqueles que já admitem certa liberdade aí de atuação para o agente público, ou seja, os atos em que estão presentes o quê? O chamado mérito administrativo, tá? Então, olha só, a critério da autoridade competente em cada caso e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Ou seja, a lei diz aqui que o agente público, em cada caso, ele irá avaliar se ele irá exigir ou não a garantia do contratado, da empresa que foi contratada. Então ela dá essa liberdade para o agente que vai avaliar. Nesse caso aqui, eu acho que é conveniente, que é oportuno exigir a garantia, aí ele vai lá e exige. No outro caso, ele já acha que não, nesse caso aqui eu não vou exigir a garantia. Então veja só, essa valoração do mérito de exigir ou não, a garantia é uma prerrogativa que a lei dá ao agente público, beleza? E na mesma lei, 8.666, uma vez ela dá essa liberdade, né, para exigir a garantia, mas ela impõe os limites, beleza? Então se o agente público exigir a garantia, a lei já diz lá quais as modalidades que essa garantia deve possuir. Tá? Então ele não pode exigir uma garantia diversa daquelas que estão previstas lá na lei. Tá? Então a lei, ela, ao mesmo tempo que dá a liberdade para fazer essa ponderação entre exigir ou não a garantia, ela também coloca ali os limites. Ó, se você exigir, só podem ser essas garantias e ainda é o contratado que vai escolher a garantia, beleza? Então a lei, ela coloca ali os limites para a discricionariedade da atuação do agente público. Outro exemplo, um exemplo clássico aqui da suspensão, em que a suspensão, a lei diz que ela não poderá exceder a 90 dias, ou seja, ela pode ser de até 90 dias. Pode ser de 5, pode ser de 10, pode ser de 30, pode ser de até 90 dias. Então, em cada caso concreto, o agente público competente, ele vai escolher o objeto daquele ato de suspensão. Isso vai ser uma suspensão de 20, de 30 ou até de 90 dias. Beleza? Então a lei, ela dá essa margem de discricionariedade para a gente valorar o motivo, ou seja, a gravidade da conduta ali da falta que foi praticada e com base nessa valoração escolher o objeto, ou seja, o período da suspensão. Beleza? Então aqui nós temos exemplos claros aí de atos vinculados e de atos discricionários. Então, pessoal, nós vimos que a discricionariedade, ela incide basicamente sobre os elementos motivo e objeto do ato administrativo. Então, os elementos motivo e objeto, eles podem ser vinculados nos atos vinculados e podem ser discricionários nos atos discricionários. Beleza? Quando eles são discricionários, nós temos aqui o chamado mérito administrativo. Reside aqui nos elementos motivo e objeto administrativo, beleza? Agora, já os elementos competência, finalidade e forma, eles são sempre vinculados, tá? Inclusive nos atos discricionários, beleza? Então, lá o ato discricionário, ele possui um agente competente que a lei define para a prática daquele ato. Então, o ato não pode ser praticado por um outro agente. Então, o elemento competência, ele é vinculado, inclusive, nos atos discricionários. O elemento finalidade também. Finalidade deve ser sempre um interesse público. Ela não varia. A finalidade é invariável também nos atos discricionários. Tá? Os atos discricionários devem ser praticados também com vistas ao interesse público. A forma também, pela doutrina majoritária, é um elemento vinculado. A lei, ela define lá a forma pela qual aquele ato deve ser exteriorizado ao mundo. Há aqui uma parte da doutrina que existe, que admite uma certa flexibilidade em determinados casos, aqui no elemento forma. Mas para todos os fins, competência, finalidade e forma são sempre elementos vinculados. Beleza? Tanto nos atos vinculados como nos atos discricionários. O que varia é o quê? Os elementos motivo e objeto, que são vinculados nos atos vinculados e discricionários nos atos discricionários.
discricionários, beleza? Então aqui é uma tabelinha para vocês guardarem melhor isso daí, tá? Nos atos vinculados, todos os elementos são vinculados. Já nos atos discricionários, os elementos competência, finalidade e forma são vinculados. A discricionariedade reside apenas aqui nos elementos motivo e objeto, que são elementos discricionários nos atos discricionários, ok? Questãozinha de prova. Mérito administrativo é a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante da situação concreta, a melhor maneira de atender ao interesse público. É a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante da situação concreta, a melhor maneira de atender o interesse público. Exatamente isso, né? O mérito administrativo, ele reside aonde? Nos elementos motivo e objeto. Então, realmente, é a melhor maneira que o agente público ele vai escolher ali para atender ao interesse público. Se naquele caso ele entende que a melhor maneira de atender o interesse público é exigir a garantia do contratado, ele vai exigir. Então, a lei ela dá essa liberdade ao agente público para escolher, em cada caso concreto, o que ele entende ser melhor para o interesse público. Se ele acha que naquele caso ele vai exigir em garantia, aí ele exige, porque a garantia vai melhor satisfazer o interesse público. Se no outro caso ele entende que não, que o interesse público vai ser satisfeito sem a exigência de garantia, ele pode deixar de exigi-la. Por quê? Porque a lei ela dá essa margem de liberdade, essa margem de discricionariedade ao agente público, ok? O gabarito aqui está correto. Mais uma questão. Tendo em vista os requisitos do ato administrativo, observa-se que, quanto aos atos discricionários, o núcleo, que costuma ser denominado pela doutrina de mérito administrativo, é formado pelos elementos, nós vimos aqui, né, os elementos que formam o mérito do ato administrativo são os elementos motivo e objeto, que está aqui aonde motivo, aqui ó, alternativa B, motivo e objeto, os quais não estão sujeitos, em princípio, à apreciação judicial. Exatamente, nós vimos que o mérito administrativo, em princípio, não está sujeito à apreciação judicial. O mérito administrativo é uma prerrogativa da administração pública. O judiciário, ele só pode atuar sobre os elementos motivo e objeto quando eles extrapolam os limites da lei ou são praticados sem observância dos princípios da administração pública, ok? Então, o gabarito aqui realmente alternativa B.